Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do ParqueCast, o podcast do Parque Tecnológico da UFRJ. Hoje nós temos mais um quadro de Startup Talks, onde a gente traz empresas do nosso ecossistema de inovação para conversar sobre desafios, oportunidades e muito mais. E hoje é muito especial, nós temos aqui Daniele Páscoa, Lucas Palazzo e Renato Novis para falar sobre sustentabilidade, parceria, conexões estratégicas. E agora eu vou apresentar um pouquinho da trajetória deles. Lucas Palazzo, ele é Head de Operações na Circula, empresa associada aqui do parque. Ele é graduado pela UFRJ, tem pós-graduação em Gestão de Negócios pelo IBMEC e mestrado em Sistemas de Gestão pela UF. A Circula é uma empresa de logística reversa e reciclagem que traz soluções sustentáveis para o descarte responsável de eletrônicos. Ela, além disso, oferece coletas domiciliares gratuitas que vão desde pequenos itens, como celulares e cabos, até eletrodomésticos. Bem-vindo, Lucas. Prazer Muito receber obrigado, você gente. aqui. Obrigado pelo convite. Também quero apresentar o Renato Novis. Também quero apresentar o Renato Novis, CEO e fundador da Repense. Renato já recebeu vários prêmios de inovação e participou de alguns dos melhores programas de empreendedorismo do Brasil. A Repense também é uma empresa associada ao nosso ecossistema e é uma empresa especializada em logística reversa e reciclagem de resíduos industriais, com destaque para os eletrônicos. No processo, ela recupera e purifica os metais presentes nesses materiais que voltam a ser usados como matéria-prima na criação de joias, produtos e peças para diferentes setores. Obrigada pela presença, Renato. Eu que agradeço. E por último, mas não menos importante, para falar de sustentabilidade, a gente não poderia deixar de fora, né, a nossa terceira convidada, Daniele Páscoa, que tem mais de 15 anos de experiência na área e atualmente é coordenadora de ESG aqui no parque. Seja bem-vinda, Dani. Obrigada, Lari. Obrigada pelo convite. Para iniciarmos nossa conversa, a gente quer ouvir um pouco de cada um de vocês sobre trajetória de sustentabilidade, um pouco da história da empresa e tudo mais. A gente pode começar por você, Lucas, por favor. Bom, gente, é um prazer estar aqui. E a minha trajetória na sustentabilidade, no empreendedorismo, né, ela foi muito por acaso. Imagino que talvez seja bem comum, né, das pessoas que empreendem esse ramo. A gente não tem nenhuma formação, né, formal em sustentabilidade, algo do tipo. Pelo menos talvez seja bem recente. Então, exato. Então, na época da Tech Trash, que foi a startup que eu fundei lá em 2016 com o meu sócio, Caio, a ideia foi dele a partir de um projeto de uma segunda graduação que ele estava fazendo. Aí ele achou que interessante. Você sabe onde descartar lixo eletrônico? Pô, não sei. Vamos pesquisar. E a gente viu que, cara, podia ter uma oportunidade ali. Então, a gente começou pensando numa oportunidade de negócio, sem saber se seria ou não, mas a gente resolveu fazer. E toda a parte por trás disso, que talvez seja a parte de ambiental, por que o descarte de resíduos eletroeletrônicos é importante, por que o descarte incorreto é perigoso, né? Talvez a gente vai falar disso mais pra frente, mas foi tudo acontecendo, né? Então, se você está empreendendo num ramo que você não conhece, acho que a primeira coisa que você tem que fazer é pesquisar. Então, foi aí que a gente foi se educando sobre o tema e ganhando conhecimento, conversando com pessoas, trocando experiência, trocando conhecimento. E, enfim, aí, quase 10 anos depois, né, a gente pode dizer que a gente já aprendeu alguma coisa e talvez a gente tenha alguma coisa para passar também. Legal, bacana. E você, Renato? Conta um pouquinho da história da Repense pra gente. Então, gente, obrigado aí pelo convite também. Sou fãzão da Parque Tecnológico da UFRJ. Então, no nosso caso foi o seguinte, eu vim do setor joalheiro, há 25 anos eu atuo no setor joalheiro, e em um certo momento, em 2006, 20 anos, né, eu descobri que tinham prata em certos resíduos químicos. Então, eu decidi começar a pesquisar, como o Lucas falou, entender sobre isso. Não tinha nenhum material disponível na internet. Eu tive que pesquisar também em inglês, pouca coisa. Mas foi assim que começou e depois de apanhar bastante, começou a dar certo. A gente começou a reciclar prata de resíduo químico. Eu abri a empresa para poder suprir a necessidade da parte de joalheria. Legal. Né? Porque eu tinha um sonho de ter uma marca com esse conceito de metais que viessem de resíduos. E começou assim, começou a dar certo.
e 6 primeiros anos da empresa. Aí eu fundei a Repense para suprir a necessidade da parte de joalheria, né? E aí, depois de 6 anos focado na parte de resíduo químico, a gente começou a trabalhar também com eletrônico, que hoje é o foco da empresa. Porque no setor joalheiro você não utiliza só prata, você utiliza outros metais, cobre, paládio, ouro. Sim. E eu fui buscar também essas informações, se existiam resíduos que contivessem esses metais, se seria possível recuperar e se era viável economicamente recuperar. Né? Então, meio que deu certo e a gente foi. E hoje a gente consegue recuperar todos esses metais de vários resíduos aí. E há quantos anos a Repense já? Há 20 anos. Legal. Né? A gente fundou eu comecei em 2006. Vai fazer 20 anos, na verdade. E eu fundei a empresa em 2007. Mas em 2006 eu já estava fazendo as máquinas de eletrólise para tratar o químico e recuperar a prata. Legal. Seguindo a RDC 306, porque não dava para só recuperar e jogar o resíduo fora, né? Sim, o resíduo. Né? Então, tinha que estudar a legislação da Anvisa, entender como o processo, ao mesmo tempo que tratava o químico, recuperava prata, purificava prata. Então, eu comecei em 2006. Eram resíduos que eram jogados no ralo. Resíduos contaminantes que eram jogados no ralo. Extremamente prejudicial para o meio ambiente. Então, além de ser bem poluidor, era um desperdício econômico, né? Entendi. E aí, nessa época, eu pensei que se isso for o que eu tô pensando que eu já sei o que eu vou fazer pro resto da minha vida. E virou um propósito. Aqui estou. Sim, com certeza. Aqui estou. E a gente não tá aqui por acaso hoje, esse grupo reunido, né? Tô muito feliz. E por que a gente tá aqui, né? Recentemente, tanto a Circula quanto a Repense fizeram parte de um projeto muito legal em parceria com o Parque, voltado tanto para os colaboradores da administração do parque, quanto para as empresas que residem aqui, que foi uma verdadeira mobilização para reciclagem de resíduos eletrônicos, né? Que foi coordenado pela coordenação de ESG. E eu queria que, Dani, você contasse um pouquinho da trajetória da área de ESG aqui no parque, né? Que é bem importante. E um pouquinho desse projeto, como é que surgiu essa ideia, como é que foi o convite para essas duas empresas. Conta pra gente os detalhes dessa parceria, por favor. Claro. A área de ESG no parque, ela é muito recente, né? Ela vai fazer 2 anos agora, em outubro. Eu venho para o parque para trabalhar a questão da sustentabilidade, isso em 2014, né? Mas enquanto uma área estratégica, ela passa a existir há 2 anos. E aí, bom... eu já trabalhava no parque, né? E aí eu fui convidada para coordenar essa área. E aí, quando eu começo com esse desafio, né? A primeira coisa que eu começo a pensar quais são os impactos que o negócio do parque ele gera por existir? E resíduos é um dos maiores impactos das empresas, né? Em geral. E aí, a primeira coisa que a gente faz, assim, depois que a gente identifica quais são os nossos impactos, e aí a gente entende, né, quais são os caminhos que a gente pode tentar seguir para poder mitigar esses impactos, foi olhar para o nosso ecossistema. E o nosso ecossistema, né, a gente tem empresas de uma diversidade muito grande, com soluções muito interessantes para trabalhar problemas da sociedade, né? E muitas delas trabalhar questões relacionadas à sustentabilidade, né? E aí, óbvio, eu chamei a Circula e a Repense para uma conversa e para entender, assim, se fazia sentido a gente ter 2 empresas que trabalham no mesmo ramo fazendo um projeto em conjunto. E foi muito legal porque tanto o Lucas quanto o Renato foram muito receptivos com a ideia. E eles se organizaram para que a gente pudesse fazer essa campanha tão legal que a gente fez. Foram 74 quilos, né, de resíduos eletrônicos coletados durante um mês, ali no mês do meio ambiente. Teve uma mobilização muito grande, assim, as pessoas aderiram fortemente à nossa campanha. Já pediram para a gente fazer um projeto que ele não seja só uma campanha, né, mas que ele tenha continuidade, ele aconteça ao longo dos anos. Então, é uma conversa para o futuro para a gente, trazendo aqui de primeira mão para vocês.
Então, assim, eu acho que olhar para o nosso ecossistema enquanto um parque, a gente pode fazer muitas coisas em conjunto, sabe? Sem precisar acessar o que está fora do nosso ecossistema. O nosso ecossistema ele é muito vivo e ele tem uma diversidade muito grande. Exatamente. Muito legal. Muito obrigada pela explicação. Eu acho que esse contexto é muito importante para a gente dar continuidade à conversa. E eu acho que é impossível a gente falar de resíduos eletrônicos e não falar do avanço tecnológico, né? Que, enfim, eu falei num dos primeiros episódios aqui que a gente lançou, a gente entrou nessa sala, a tecnologia estava de um jeito, a gente vai sair, a tecnologia vai estar de outro jeito. Então, entendendo esse crescimento feroz, né? Como se preparar para esse aumento no setor de reciclagem? Aí é uma pergunta para os dois, quem quiser responder, fica à vontade. Como se preparar para esse crescimento? Como se planejar para lidar com isso da melhor forma? Para conseguir, de fato, absorver essa demanda? Bom, acho que primeiro entender que essa demanda vai aumentar, né? E diferente de outros tipos de resíduos, então, se a gente pegar uma gama ali, né, de vários tipos de resíduos, a gente tem alguns que, felizmente, estão diminuindo no mundo. Resíduos plásticos, entre outros. E o resíduo eletroeletrônico está indo na contramão, né? Ele está crescendo numa velocidade grande. É o tipo de resíduo, se não me engano, que mais cresce em termos percentuais, né, no mundo. E aqui no Brasil a gente está falando de milhões de toneladas. São mais de 10 quilos por pessoa por ano, né, no último dado que a gente tem. Por que isso? Porque as pessoas estão consumindo mais tecnologia. Hoje em dia, a tecnologia está tão, né, entremeada na nossa vida que é difícil você falar o que não é um dispositivo eletroeletrônico, né? Acho que tudo que você usa basicamente tem algum tipo de circuito eletroeletrônico que se comunica. De tecnologia. Exato. A gente sai do 4G e passa para o 5G. A gente vai para a internet das coisas. Então, você não quer mais só uma geladeira. Você quer uma geladeira que avise para o seu mercado quando a sua Coca-Cola acabar e que ela já peça outra para você. Enfim, então, a gente está vivendo realmente uma revolução grande. Agora a gente tem inteligência artificial. Então, os dispositivos eles têm que andar nessa velocidade, né? E aí a gente sai talvez da obsolescência programada e passe para a obsolescência percebida. E o seu equipamento não necessariamente ele deu algum tipo de problema, né? Ele precisa ser descartado. Mas a tecnologia está avançando tão rápido que vai parecer que aquele seu equipamento está obsoleto porque ele não tem IA, ele não, né, não tem a funcionalidade que você precisa. E então a geração de resíduos eletroeletrônicos tende a aumentar, né? E vai continuar aumentando pelo menos ali num curto, médio prazo. O que a gente pode fazer enquanto empresa, né, falando da Circula, é tentar se antecipar a isso, a saber quais tecnologias que estão chegando para saber quais as que vão começar a chegar, por exemplo, no nosso galpão em caráter de descarte, né, como resíduo, e o que a gente precisa fazer para estar também se reciclando enquanto organização e ter as funcionalidades que a gente precisa para conseguir dar processamento para esses materiais, dar a destinação correta, saber o que cada etapa da cadeia precisa ser feita, acho que daí em diante. Eu acho que um bom gancho... Perdão, desculpa. Pode falar. Não, é só para pontuar esse dado que o Lucas traz, né, de que a gente está falando de 10 quilos por pessoa hoje. Há 15 anos atrás, no Brasil, isso era 1,5 kg por pessoa. Então, só para você ter uma ideia de que o crescimento exponencial em 15 anos, né, do consumo do resíduo eletrônico e do descarte do eletroeletrônico, né? Exatamente. Eu acho que um bom gancho para essa pergunta que o Renato pode ajudar a gente a responder, que tem muita relação, o que falta em termos de políticas públicas, que a gente sabe que é bastante coisa, ou incentivos, ou conscientização da sociedade em relação ao descarte adequado de resíduos eletrônicos. O que você acha que pode melhorar nesse sentido? E como a Repense e a Circula trabalham para isso? Tá, vou voltar um pouquinho na primeira questão que o Lucas explicou, só para o pessoal que está nos ouvindo e assistindo, o que são resíduos eletroeletrônicos, né? De forma simples, tudo que você precisa de tomada para funcionar, ou de pilha e bateria, você pode considerar como resíduo eletroeletrônico. Legal. Então, desde a linha branca, até pequenos eletroportáteis, até eletrônicos industriais, médicos hospitalares, tudo que precisa de tomada ou bateria e pilha eletrônica. Tá? É boa essa definição.
No nosso caso, para acompanhar esse crescimento de resíduos, a gente constantemente está pensando em novas soluções, em novos caminhos. Então, dentro da Repense, a gente, além desse trabalho que a gente já faz com a reciclagem dos eletrônicos e de outros resíduos, né? E transforma em arte, transforma em joias, a gente também tem outro projeto chamado Ecomachine, tem outro projeto chamado Metal Credit, que é uma fintech sustentável. É o nosso primeiro projeto digital 100%. Numa joint venture com a BitShop, que é uma empresa, uma fintech de infraestrutura, blockchain e tokenização, uma das maiores da América Latina. Então, a gente tenta sempre entender para qual direção que está indo o mercado e criar soluções para aumentar essa taxa de reciclagem no Brasil, né? E no mundo, mas especialmente no Brasil. Sim. Sobre políticas públicas, sem dúvida nenhuma, tá? Sempre que me faz essa pergunta, vem uma coisa na minha cabeça. Se existissem políticas públicas e um certo tipo de apoio para as empresas, instituições, para a sociedade contratar cooperativas ou empresas de reciclagem, essa taxa ia aumentar bastante. Porque é uma pergunta muito comum que a gente recebe quando a gente está numa mesa fazendo negócio com empresas, instituições, poder público. O que eu vou ganhar com isso, né? O Lucas sabe bem do que eu estou falando. Sim. E eu quero dizer, por exemplo, se o cara tivesse um benefício tributário, um desconto pequeno que fosse para não contratar, a gente ia bombar absurdamente. Com certeza. Né? O que existe hoje são leis de incentivo, que é legal. Uma lei de incentivo da reciclagem, que é bem recente, né? A gente tem da cultura, a gente tem do esporte, a gente tem de educação. E agora a gente tem, bem recente, ano passado, uma especificamente da reciclagem e sustentabilidade. Isso é ótimo. A sociedade ainda está entendendo como trabalhar isso primeiro. Primeiro, como trabalhar isso, como desenvolver os projetos para serem aprovados. A gente está nessa onda também, óbvio. Então, isso já é positivo, legal, né? Mas se o governo falasse, olha, se vocês tratassem seu resíduo comprovadamente, você tem 1% de desconto no teu tributo X, isso ia fazer uma diferença absurda, muito grande, muito grande. E como o Lucas também disse, às vezes você não precisa ter uma solução. É muito difícil ter uma solução completa, porque a cadeia de reciclagem ela é muito grande. É uma engrenagem com muitas peças. Então, às vezes você cria uma solução específica para aquela peça específica, para aquela parte da logística reversa, para aquela parte daquela engrenagem, né? Então, é isso que a gente tem feito e é o que eu penso sobre isso. Legal, bacana. E pensando em conexões estratégicas nesse sentido, como startups podem se apoiar mutuamente nesse cenário de forma sustentável? Esse quadro, né, Startup Talks, é voltado justamente para pessoas que estão começando, pessoas que têm interesse em criar sua própria empresa, sua startup. Vocês têm uma diferença aí de maturidade, enfim, de temporal, né? Mas como vocês podem se apoiar mutuamente? Como vocês se apoiaram mutuamente em algum momento ou com alguma outra empresa para vocês crescerem de forma sustentável? Lucas. Eu acho que a primeira coisa é a gente entender que, como o Renato falou, é um ecossistema grande, vários agentes, né? É uma engrenagem complexa. Isso eu estou falando somente de resíduos eletroeletrônicos, nem de resíduos de forma geral. Então, tem espaço para todo mundo, né? E eu acho que quando você enriquece o sistema, o ecossistema como um todo, todo mundo se beneficia. Quem está nele, né? E aí estou falando de clientes, de fornecedores, todo mundo, porque existem várias etapas complementares, né? A Circula, por exemplo, atua numa parte. A gente faz a logística reversa, a gente faz coleta domiciliar, etc. Desmonta o material. O Renato, ele tá lá mais na ponta mesmo. Ele faz a reciclagem, ele consegue extrair a matéria-prima dos componentes, etc. Então, é bastante coisa. E aí, quando você pega, por exemplo, a logística em si, né? Logística já é difícil, logística reversa é mais complicado ainda. Tem várias startups trabalhando só nessa questão, não necessariamente voltado para resíduos eletroeletrônicos, mas que poderiam também se aplicar a resíduos eletroeletrônicos. Então, existem muitas tecnologias aparecendo, né? A gente não dá conta de criar tudo dentro de casa, então a gente precisa e deve
sempre procurar startups que estão se desenvolvendo, que estão andando numa velocidade legal de desenvolvimento e saber o que elas estão fazendo de interessante, saber como é que aquilo consegue se aplicar na nossa realidade. Dando um exemplo específico, o Rio de Janeiro, por exemplo, acho que quase 40% dos CEPs não são atendidos pelos próprios Correios, né? Então, quantos por cento? Quase 40%. Caraca. Como é que você vai fazer logística reversa numa cidade dessa, sabe? Então, você precisa de soluções inovadoras para aquilo acontecer. Você precisa de parcerias, você precisa de conexões. E aí eu acho que é onde o ecossistema como um todo pode, né, precisa se conectar e extrair o melhor de cada um. Eu acho que a palavra-chave nesse processo é a logística reversa, né? É como você consegue fazer com que quem produz destine corretamente os itens que são produzidos, né? E aí, como é que você monta essa cadeia para que não necessariamente seja a própria empresa, mas que ela tenha outros parceiros ali no processo para que o resíduo ele seja descartado corretamente, né? Também, Dani. E isso envolve, inclusive, os consumidores. Exato. E acho que era um ponto importante, né? A gente falou de poder público agora há pouco. O poder público, ele precisa legislar sobre o tema, né? E cobrar das empresas que são geradores, são fabricantes, que devem descartar o que elas estão botando no mercado. Mas as pessoas também precisam de educação ambiental, precisam de responsabilidade social. Exato. E isso passa por conhecimento, né? Então, cara, a gente aprende, eu pelo menos aprendi na escola muita coisa que eu não levei pro meu dia a dia, né? E a maioria. Exato. Então, por que a gente não aprende mais sobre educação ambiental, né? Isso me lembrou uma coisa muito legal que a gente divulgou da Circula. Tem um tempinho já, então minha memória pode me trair um pouco. Mas eu acho que vocês fizeram um projeto em parceria com um grupo de escoteiros. Não foi algo assim? Sim. Que acho que educar as crianças mesmo, né? Trazer esse conhecimento desde a base. Perfeito. Porque, assim, isso a gente consegue comprovar ali meio que empiricamente que a melhor forma de você engajar e educar, né, conscientizar um lar inteiro pela criança. Porque ela é motivada, ela é interessada. Então, o grupo de escoteiros especificamente, cara, é um pessoal que já é preocupado com sustentabilidade de uma forma geral, com responsabilidade social. Então, eles se engajaram bastante. Então, a gente passa um desafio lá para eles do descarte do eletroeletrônico. Eles falam com o vizinho, com o primo, com a família, com os amigos. Eu lembro que as fotos foram fofas. Fica em cima dos pais, né? Exato, absurdo. Exato. E aí a gente, cara, conseguiu arrecadar realmente um volume de resíduos eletroeletrônicos enorme, porque eles compraram ali a causa, né? E eu acho que isso é muito importante, porque uma vez que aquilo já entrou na cabeça da criança, cara, ela vai levar pro resto da vida, sabe? E se ela puder ainda agir como multiplicador dessa ideia, é o mundo ideal. É transformador no nível que a gente não tem nem noção a curto prazo, né? A longo prazo que a gente a criança, consegue captar os resultados. Quando gosta do negócio, entende, já era. Fica em cima dos pais, sabe? Bate na porta de vizinho, como ele falou. São os melhores. Exato. E, assim, a gente vê... A parte boa é que a gente ainda tem muito espaço para evoluir, né? A gente tem exemplos de onde as coisas funcionam bem. No Japão, se eu não me engano, cara, não tem lixeira na rua, né? A pessoa ela já é educada desde a infância que você gerou aquele resíduo, você é responsável por aquele resíduo. Então, você tem que dar a destinação correta. Por isso que correta. a gente vê a cena famosa em estádios da torcida do Japão coletando todo o lixo ali depois do jogo. Exato. E aquilo é sua responsabilidade. Então, você gerou, você cuida. Pra eles aquilo é normal, né? Vamos tirar onda aqui, fazer uma coisa mais legal que os outros. Não, aquilo é normal pra ele, é o dia a dia deles. Exato. O lixo eletrônico, ele é a pontinha do iceberg ali, né? A gente tem uma enormidade de outros resíduos que estão muito mais presentes no dia a dia, que a gente gera com muito mais frequência, né? Embalagem, por exemplo, etc. Talvez seja, cara, um outro papo, né? Que a gente possa ter. Mas desde sempre você se preocupar com o que você está gerando de resíduo e você ter a consciência que você precisa descartar aquilo da forma correta, independente se for mais ou menos prático, né? A gente está atuando para que seja o mais prático possível. Sim. Mas se não for, cara, é sua responsabilidade também. Você tem que dar um jeito. E aí, pessoal, complementando, a logística, como o Lucas disse, é o calcanhar de Aquiles de qualquer reciclador. Tá? É desafiador. A logística é a pior parte, mais difícil, mais complexa de reciclador de qualquer material. É ali... Dá um exemplo prático pra gente, Renato, do desafio. Eletrônico, né? Se você pega um caminhão de eletrônico, fala, nossa, um caminhão de eletrônico. Mas se você for separar os materiais
e destinar para as indústrias reciclarem, você vai ter uma receita que não vai pagar nenhum combustível do frete. Dependendo da distância, dependendo do lugar. Sabe? A Circola, eu bato palma para a Circola, né? Porque eles atendem pessoa física e a gente não atende há anos. Porque é um desafio enorme. A gente atende indústrias, fábricas, empresas, PJ. Isso é bem legal. Fala um pouco dos serviços também, né? A Repense, você já especificou agora, mas a Circola atende a domicílio, né? Também. A gente começou na coleta domiciliar, né? A gente entendeu, acho que dando um pouco de contexto pro pessoal que está escutando, a Circula, ela é uma startup que veio da MJV, que também é uma empresa associada aqui do parque, e que é uma consultoria, enfim, na parte de tecnologia e inovação, não tem nem muito a ver com reciclabilidade. Design thinking. Exatamente. O trabalho deles é bem legal. Eles queriam começar a trabalhar com sustentabilidade, com resíduos eletroeletrônicos. A gente começou a conversar na época, em 2021. A gente entendeu que fazia sentido juntar forças ali. Foi ele que a Circula foi criada, né? E a gente começou com a coleta domiciliar. Então, a ideia era, cara, todo mundo gera mais ou menos 10 quilos por ano. Onde é que está esse lixo eletrônico, né? E se está na casa das pessoas, a gente descobriu que a maior parte estava na casa das pessoas. Nas gavetas. 87% do resíduo eletroeletrônico é mantido dentro de casa. A gente foi tentar descobrir por quê, né? Por que as pessoas não jogam aquilo fora? E tem várias causas, tá? Uma é falta de opções viáveis. A varejista famosa, e ela tem PEV espalhado por todos os lugares. Pô, muito legal, mas cara, você vai sair com seu micro-ondas debaixo do braço, Exatamente. vai pegar um metrô e levar num PEV, Exatamente. Entendeu? Então, faltavam opções. Explica pra gente o que é PEV, pra quem tá PEV ouvindo é a o gente. ponto de entrega voluntária, né? São recipientes que você vê em diversos estabelecimentos, não só de lixo eletrônico, às vezes de pilha, às vezes de lâmpada, ou de qualquer outro, né, tipo de resíduo, e que as pessoas podem ir lá e descartar e saber que vão receber da forma correta. A mesma coisa que tem em farmácia para remédio vencido ou para lâmina, né, de barbear. Tem uma série de exemplos. Então a gente falou, será que se a gente der uma solução que for rápida, prática e gratuita, as pessoas vão ter, né, essa demanda? A gente viu que sim, mas é desafiador, como o Renato falou. É difícil. Cara, para fechar a conta é complicado, porque o resíduo de pessoa física, ele é muito menos aproveitável, digamos assim, né? E ele já vem mais final de vida útil, e ele é muito heterogêneo. Então, você vai na casa de uma pessoa, você não sabe, às vezes, se você vai coletar uma impressora, um notebook, um barbeador. Ou pilha. Sabe, é muita coisa. São mais de 4.000 itens listados, né, de eletroeletrônicos. Então, o que o Renato falou da logística é muito complicado, porque é isso. Se você enche um caminhão de CPU, né, de computador, você vai ter uma certa rentabilidade, né, com aquele resíduo. Você consegue monetizar. E se você pega uma tonelada de impressora, cara, você se ferra, sabe? Então é muito complicado. Acontece com mais frequência do que vocês aparentemente pilha e gostariam. bateria é pior ainda, porque significa custo para nós. Lâmpada, pilha e bateria, toner, cartucho. Isso é classe 1, significa custo para nós. A gente já sai no negativo de cara. Exato. Entendi. É bem um cenário bem desafiador. Eu vou dar um exemplo, citado pelo Lucas, impressora. É o famoso elefante branco 1-2, tá? O pessoal aqui que está nos assistindo é o seguinte. Dependendo da marca da impressora, você pode levar entre 30 e 45 minutos para separar todos os materiais, tá? No final das contas, você vai ter ali R$2-3 de receita. Muito bem. Aí você bota um cara na empresa para ficar separando o material de impressora o dia inteiro. Tá? 8 horas por dia, vamos supor que o cara seja bom, tá? Meia hora para fazer uma. O cara vai fazer no final do dia quantas? 16. 16 vezes 2, R$32. Um cara desse me custa 150 por dia. A conta não fecha. É isso. Fora a coleta, tá? Exato. Combustível, veículo, IPVA, multa que você tá sujeito. Manutenção geral. Manutenção geral, funcionário, galpão, contabilidade, tributo. Eu acho que o que o Renato falou, fora essa questão toda, acho que você, para empreender, ainda mais
com resíduos no Rio de Janeiro No Brasil, precisa ser um pouco... resiliente, no mínimo. Não era nem a palavra que eu ia usar, mas sim. E eu acho que a outra coisa que deveria ser muito importante, ser mais pautada, a gente já vê essa discussão fora do Brasil acontecendo mais em termos de União Europeia e tal, que é sobre a circularidade dos materiais, dos equipamentos, e isso tem que partir do fabricante, né? Existe uma frase famosa, que eu não vou nem tentar chutar o autor, porque eu posso me enganar, mas que fala que o lixo, ele é um erro de design, né? Então, se você, como fabricante de qualquer coisa, você tá fabricando alguma coisa que no seu final ali você gera qualquer tipo de resíduo, cara, é um erro de concepção Final da vida do produto. útil, né? Exato. E alguns equipamentos eletroeletrônicos parece que eles não foram feitos para ser reciclados. Eles não querem que você Dá um desmonte exemplo aquilo. pra Não dá pra Cara, desmontar. tem equipamentos da famosa empresa, né, que tem as coisas prateadas, bonitinhas com uma maçã. Cara, são, por exemplo, parafusinhos que você nem acha de vez em quando. E às vezes são vários diferentes. Vários eletrônicos, cara. Exato. A impressora, por exemplo. Cara, se você tem uma caixa de plástico, basicamente, não era pra você demorar 45 minutos pra desmontar aquilo. Entendeu? Era pra ser mais fácil. Mais era, prático. era pra Modem, ser mais prático. celulares, tudo tem muito eletrônico. Que é difícil, televisão, impressora. Como ele falou, tem um negócio que parece que não é feito pra É mais fácil desmontar. você listar os que são fáceis. Faz de- sentido. E aí, quando eu vi a primeira Exato. vez a expressão design sustentável, eu achei que era forçação de barra. Falei, pô, essa galera, design sustentável? Não existe. Pô, que forçação de... Só pra associar ali a sustentável. Eu falei, forçação de barra. Não, cara. É bem legal. É isso aí que ele tá falando. São É um pessoas erro que de design. O cara, na hora que tá desenhando, criando o produto, pensando no produto, lá no brainstorming da parada, ele já tem que pensar no final da vida útil, quanto tempo vai demorar pra gente separar esses materiais, pra onde vai ter que ter essa visão hoje em Mas dia. conta pra gente, explica um pouquinho melhor. Existe um campo de estudo que se dedica a criar produtos que são pensados, então... Positivo, design sustentável. Essa galera aí. Legal. Na hora da concepção do produto. Exato. Antigamente você pensava até ali, acabou a vida útil, aí benção, não é mais problema meu. Agora as empresas não podem mais pensar E assim. era diferente também a vida útil dos produtos, né? Uma Também. geladeira antigamente... Aí Tem piora uma mais geladeira ainda, na sim. casa dos meus Exato. avós que tem... É mais 40 velha anos. do que eu e Exato. funciona perfeitamente bem. Mais uma razão pra ser levada a sério essa questão do design sustentável. Com certeza. Porque a obsolescência programada, o cara fabrica um negócio para daqui a 2 anos dar defeito Não, e tá eu ruim. gostei muito do termo obsolescência percebida. Eu não conhecia, assim, obsolescência programada é mais difundido, mas obsolescência Sim. percebida eu não conhecia e concordo muito, né? E eu acho que o marketing e a comunicação acabam influenciando muito nisso também, né? Porque a gente... Enfim, tá Total. totalmente conectado a redes sociais diariamente e a gente acaba sabendo de coisas que a gente nem sabia que precisava comprar e no fundo a gente Sim. nem precisa comprar. É verdade. Exato. Mas a gente quer comprar, a gente quer Sim. ter algo mais novo, mais atual, A pra gente fazer tem parte de um grupo social. Enfim, tem toda uma questão. Tem programas envolvida. agora, né, pra você comprar celular, que você não compra mais o celular, né? Você compra a experiência. E aí você tem um celular novo a cada 2 anos. Exatamente. Você assina aquele programa e é um celular novo. Tipo, a gente precisa de fato trocar um celular de 2 em 2 anos? Sim. E Não precisa. Sim, para vocês terem uma ideia, no Brasil, a taxa média é de 3 anos. Ou seja, o brasileiro troca de celular em média a cada 3 anos. No mundo, é metade disso, são 18 meses. Então, se o cara, na hora de fabricar, já faz o projeto para o negócio dar problema com 2 anos, poderia fazer com 5, com 4, o cara já faz com 2. Então, o mínimo que os caras têm que fazer é desenhar um negócio para ser fácil reciclar depois, né? Exatamente. E a questão de cadeias de suprimentos também, né, circulares, na minha concepção, não é razoável você, por exemplo, isso a gente vê acontecer muito, minha televisão quebrou. Cara, para consertar a tela é mais caro do que comprar uma outra televisão. Exato. Sim, Exato. pô, Não faz sentido. Não faz. É, Isso de Acontece a acontece. mesma propósito. coisa com o celular. Exato, a Se gente você vê... quebrar a tela, já era. Exato, já era. Então, É mais fácil comprar um novo. muitas coisas chegam lá no galpão que a resposta dos clientes, né, de quem tá agendando com a gente, é sempre, cara, padrão. Deu defeito e era mais barato comprar um novo.
Muito. Tablet, celular, na televisão. grande maioria das tudo vezes. que tem tela. Exato. Televisão, celular é 95% dos casos. Um caso ou outro que é placa, é outra peça, outra parte, outro componente, mas é tela sempre o problema. Renato, e falando do caso da Repense, que você falou no início um pouco da sua trajetória como joalheiro, Sim. certo? Certo. E é legal a gente mencionar que aqui no parque a gente teve um incentivo muito legal. Eu fui uma das contempladas. Olha! Jabá, né? Não Fui uma das contempladas. E foi muito legal que eu fiz uma ação legal também, individualmente falando, que foi... vou explicar o contexto, né? Quem contribuísse, quem participasse das ações que nós promovemos para a Semana do Meio Ambiente, poderia concorrer a um prêmio. Tinha chance maior de concorrer. Quem mais participasse e tudo mais, enfim, das ações que nós promovemos para o meio ambiente, poderia ganhar um colar muito bonito, Foram 6 pingentes que a gente sorteou pra... E eu fui uma das sorteadas. E o que aconteceu? Eu gosto muito de prata, eu acho muito bonito e tudo mais. Mari, desculpa. E é importante dizer, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, que esses pingentes, eles foram feitos a partir de resíduos... do que a gente coletou nessa campanha. Exatamente. Então, assim, é um resultado incrível, né? Da circularidade. Com a parceria aqui com a Circula. Exatamente, da circularidade Foi bem legal, porque na semana que eu fui sorteada, coincidentemente, a afilhada dos meus pais, que eu considero minha afilhada, que é uma menina de 11 anos, jovem, foi nos visitar. E eu não a vi há muito tempo. Okay. E aí eu não tinha, assim, ela foi meio que em cima da hora, eu não tinha nada pra dar pra ela. Eu queria dar alguma coisa pra ela. E aí, assim, apesar de eu gostar de acessório e tudo mais, eu falei assim, cara, eu vou dar isso pra ela. Mas você é mais do dourado, eu já percebi. Esse aqui é da minha avó, eu sou bem afetiva com acessórios. Mas eu gosto de prata bastante também, tem bastante acessório prata. E aí eu decidi dar pra ela, porque eu expliquei pra ela. E, assim, Contou a história. Contei a história. Eu falei assim, isso aqui eu ganhei do meu trabalho, eu fui sorteada. E você sabia do que isso aqui é feito? Ela tava toda emperiquitada, né, com coisas de prata. Aí ela, não. Eu falei, então, isso foi feito a partir de resíduo eletrônico, E eu acho que, de alguma forma, ela vai guardar aquilo com carinho, né, obviamente. Demais. E vai ter uma lembrança boa. Como é o nome dela? Natália. Boa, Natália. Parabéns. Legal, cara. Mas conta pra gente de onde surgiu essa ideia de transformar lixo eletrônico em joias. Certo. Deixa eu só abrir um parênteses aqui sobre o que a gente conversou com o Lucas, da parceria entre empresas, né? O Lucas é do mesmo ramo que nós, a Circula. E assim, é super complementar, tá? Super complementar. A gente, como eu disse, a gente tem outras soluções, outros produtos dentro da empresa, que a Circula é totalmente potencial cliente. E a Circula faz um trabalho que a gente não faz. Então, às vezes, a gente precisa de peças, partes, componentes específicos, que eu peço ajuda pro Lucas, como eu já pedi. Às vezes, tem clientes, pessoa física, que pedem o nosso serviço. Eu falo, gente, desculpa, mas isso não é só atende PJ. Por passar para a Circula. Então, o parque foi fundamental nessa conexão entre vocês dois. Por que eu tô falando, destacando isso, gente? Porque, como ele falou, é união, é parceria. Um precisa do outro. E aí, no final das contas, todos ganham mesmo. Isso não é uma frase bonitinha. Sim. Sabe? Vai ficando... A gente vai mostrando a importância daquele trabalho para a sociedade, valorizando o que a gente faz. As pessoas vão entendendo, as instituições, as empresas. Um crescimento mútuo mesmo. A Circula, por exemplo... separa toneladas e toneladas de material por mês. E tem muito material que nos interessa pra gente separar esses metais preciosos. Por enquanto, a gente ainda não tem bala na agulha pra comprar, mas em breve eu vou fazer proposta pra esse cara, pra ele parar de vender pro concorrente e vender pra gente. Estamos aguardando. Entendeu? E eu tenho umas cartas na manga, na hora que chegar essa negociação, bem guardadinha na manga, pra emocionar o Lucas e ele ficar feliz, que é justamente essas soluções que a gente tanto desenvolve dentro da Repense, tá? Essas outras soluções. Fiquei ansioso. Eu já sei já botei o gostinho. Você já sabe alguma coisa já. Não tudo, mas alguma coisa você já sabe. Sobre como a gente começou foi o seguinte, pessoal. Eu comecei a rodar garimpo a convite da tia de uma ex-namorada, que era geóloga e gemóloga. Que legal. Tá? Ela falou, Renato... O lance é o seguinte, vamos rodar garimpo, cidade produtora, que a gente vai comprar pedra bruta, lapidar e revender para design joalheiro. Bora? Falei, caraca, bora. Pegamos o palio do filho dela, fomos para Minas, né, Bahia, rodar garimpo. Que legal. Tá?
cidade produtora, Teófilo Otoni, não sei se vocês sabem, Teófilo Otoni é a maior cidade produtora de pedra do mundo. Né? A capital mundial das pedras preciosas, sim. Tá? Não do garimpo em si, mas de negócios com pedra preciosa. A capital mundial das pedras preciosas. Teófilo Otoni, em Minas. Eu estive lá 5, 6 vezes. Aí eu fui. Tudo muito bem. O negócio era bem diferente do que ela tinha dito, não era simples assim. Mas em pouco tempo eu estava apaixonado pelas pedras preciosas. Muito bem. E aí a gente começou a vender realmente para design joalheiros aqui no Rio, tá? Depois ela saiu do negócio, eu fiquei sozinho. E com o tempo, os clientes que compravam as pedras comigo começaram a pedir para fazer as joias também. Por exemplo, Renato, você tem um par de topázio azul, formato gota, lapidação briolê? Temos. Personalizado. E é personalizado, vou abrir um parêntese. Esse é um grande diferencial, porque os designers globais, tá? Não no Brasil. Os designers globais 90% dos casos, tá? Esse é um número que eu tenho na cabeça pela minha experiência, mas é muito alto o número, tá? Eles ficam presos na hora de desenhar as joias a pedra que já existe. Ou seja, a cor, ao tamanho, a lapidação, a pureza de pedras que já existem. Então ele começa a desenhar em cima daquilo que tá ali para ele fazer. Quando você dá liberdade ao design para criar o que ele quiser do zero, né? A pedra que for, a cor, o tamanho, a lapidação, o design fica muito feliz porque a criatividade fica à flor da pele. E era isso que a gente oferecia, porque a partir do momento que você trabalha com a pedra bruta, você lapida conforme o pedido do cliente. Então, se eu não tinha a pedra já pronta, eu lapidava certinho porque o cliente queria e entregava. Aí, com o tempo, o cliente começou a falar assim, mas você não faz, não, o brinco? Não, a gente só vende a pedra. Eu quero uma ametista assim assada. Você não faz o anel, não? Não, a gente só vende a pedra. Mas começou a ter tanto pedido, foi que nem o Lucas contou da história dele quando ele entrou. Eu falei, porra, tem oportunidade aí, peraí. Vocês perceberam a demanda, a dor do cliente. E aí eu falei, caramba, vou começar a fazer. Falei com um amigo meu que tinha uma fundição na época, fui aprendendo. Comecei a atender os primeiros clientes, prejuízo, ferro, que eu não tinha experiência, né? ferro, mas já estava apaixonado. Foi nesse momento que começou a nascer, dentro do meu coração, o sonho de ter uma marca. Legal. Própria, tá? Só que assim, não fazia sentido pra mim, não faz sentido pra mim ser mais um. Isso é do Renato. Se eu for varrer um chão, eu vou dar um jeito de ser a melhor varredura possível. Mais inovadora, mais diferente, melhor em algum sentido. Eu sou assim no meu dia a dia, tá? Então eu não queria ter mais uma marca de joia. O mundo não precisa de mais uma marca de moda, mais uma marca de bolsa, mais uma marca de joia. Sim. Tá? Dito isso, ao mesmo tempo, aquela destruição do garimpo me incomodava. Eu vou ser bem franco com vocês, tá, pessoal? Vida que segue. Aquilo pagava minhas contas, cara. Eu tinha conta pra pagar, eu tinha responsabilidades, família, tá? Eu continuei tocando o barco. O negócio tava indo lá devagarzinho, mas tava indo. Mas me incomodava ver aquela destruição porque eu considero joalheria supérfluo. Tá? Muitas pessoas vão ficar debatendo que não é, depende do ponto de vista e tal, e eu respeito, ok. Pra mim é assim, eu tô falando do meu trabalho, tá, gente? Mas eu preciso ser honesto comigo mesmo. Pra mim, joalheria é supérfluo, tá? Então eu falava, pedra preciosa, joalheria, olha a destruição que isso causa, né? Impacto social, econômico, cultural, ambiental, tudo que é impacto. Eu fiquei na minha cabeça, como é que eu vou fazer diferente? Mas não sabia como. Pronto. Em 2006, um amigo que tinha umas lojas que hoje não existem mais de revelação fotográfica, tipo Depla, Kodak, já morreram há muito tempo. Que saudade. Ele falou assim, Bruce Lee, meu apelido é Bruce Lee, tá, pessoal? Desde moleque. Falou assim, Bruce Lee, você que faz joia aí. Eu já trabalhava com joalheria, né? Já contei a história aqui, como é que foi. Pedra Preciosa me levou às joias. Tem um coroa aqui que, pega meu lixo químico aqui que eu descarto e tá fazendo prata. Eu falei, oi? 21 de agosto de 2006. Por que eu não esqueci essa data? Porque foi tão bombástica na minha cabeça e na minha vida que eu nunca vou esquecer. Eu falei, Batata, como é que é isso aí? Ele, não sei não, mas vou sondar pra você. E ao mesmo tempo que ele tava sondando com coroa, eu tava pesquisando aqui, como eu falei que eu já tava fazendo. Pesquisando,
Depois de 200 histórias tristes de dificuldade que eu vou pular, finalmente eu consegui. E o Batata falou assim, cara, então assim, o primeiro cliente você já tem, fornecedor. Porque eu vou parar de dar pro coroa, eu vou te dar o químico. Falei, beleza. Montei minha máquina de eletrólise, estava recuperando. Então você já tinha matéria-prima. Já tinha ali para começar, né? E aí foi assim que começou. Aí eu falei, gente, descobri o que eu tanto queria. O diferencial que eu tanto queria. Agora sim eu posso lançar minha marca. E aí eu comecei a trabalhar com uma marca que é meu sobrenome, Novis. Eu tinha que ter algum nome, alguma marca, falei, botar meu sobrenome, Novis. E assim começou a história, foi essa história aí. E aí não parei mais, né? Da prata foi... Do químico foi para os catalisadores, para os eletrônicos, e hoje a gente trabalha com todos esses resíduos, recuperando todos esses metais aí. Extremamente inovador, né? Extremamente inovador. E tem uma coisa importante, gente. Chegou um ponto, Lucão, que eu tinha 2 opções. Ou eu desistia desse sonho, ou eu tinha que abrir minha própria empresa de reciclagem. Porque para esse modelo de negócio que a Repense tem e trabalha, não dá para depender de terceiros, de terceiras empresas. Não dá. Por N razões, não dá. Então, eu falei, bom, se eu quiser seguir com isso aqui, eu vou ter que abrir uma empresa de reciclagem. E aí, o que eu fiz? Abri a Repense. Foi assim que fundei a Repense. Então, a Repense existe hoje para dar suporte ao meu trabalho inicial com joalheria, e assim eu tô até hoje. Existe alguma outra empresa que faça um trabalho parecido com esse? Existem. No mundo existem outras empresas, não com modelo de negócio como o nosso. Que a gente envolve artistas, collabs, vários tipos de impacto. Então, nosso modelo de negócio é único no mundo. Mas sim, existem empresas ao redor do mundo que recuperam metais de resíduos para fabricar joia. Tá? E ponto final. A gente que levou isso para um grau além desse simples recuperação e joalheria, né? Então, a gente remunera melhor os collabs, remunera melhor os artistas. A gente tem as métricas de toda essa reciclagem. E são lindas as joias. Então, por exemplo, as nossas peças, elas acompanham a tabela, né, um relatório de sustentabilidade, um relatório de impacto. Nesse relatório, a gente faz uma comparação entre metais recuperados de resíduos e metais produzidos por meio de mineração e garimpo. Então, a gente faz esse paralelo e aí nesse relatório, a gente diz quanto você economizou de água, de energia, quanto você evitou de extração mineral, de emissão de CO2, de desmatamento, os ODS alcançados, como esses ODS foram alcançados, a procedência de cada material utilizado nas embalagens. Bem legal. Então, a gente levou transparência, rastreável, auditável o nosso processo, com toda a documentação que começa na logística reversa, termina na produção da joia. Então, a gente levou tudo isso para um outro patamar. E isso nenhuma empresa no mundo faz. Bem legal. É bonito de ver você falando, é inspirador, de verdade. Obrigado, gente. Obrigada por compartilhar a história com a gente. Agradeço. E falando em futuro, como vocês enxergam o futuro da economia circular no Brasil? Quais são os desafios aí que a gente vai enfrentar futuramente? Quais são as previsões? Então, eu acho que desafios a gente citou vários, né? Sim. Que a gente tem para serem superados no curto prazo, médio e longo também. E eu acho que a gente está engatinhando ainda, tá? Em termos de economia circular. Falando de Brasil, principalmente. Isso, por um lado, a gente pode falar que é ruim, né? Mas é oportunidade, né? Exato. A gente vê os impactos negativos disso não acontecendo. E a gente sabe que tem muita oportunidade, né? Tem muito espaço para crescer, para se desenvolver, etc. Então, é um esforço bem conjunto mesmo e que envolve muita gente, envolve o poder público de legislar e depois de cobrar, né, de fiscalizar, etc. Envolve os agentes do ecossistema, seja de resíduos eletroeletrônicos ou outros tipos de resíduos, né, que precisam estar juntos para fazer essa economia circular acontecer. A gente precisa do apoio da academia, né, da universidade, do famoso, acho que, tripé da inovação, né? Então, a gente sabe que isso tudo é muito importante para onde a gente quer ir. E acho que falando um pouco de Circula, do que a gente espera, né, de avanço. Hoje a Circula é uma empresa, a gente pode dizer que ela é uma empresa jovem e é uma empresa pequena. Tá? Hoje a gente, falei para vocês que o Brasil produz milhões de toneladas de resíduos eletroeletrônicos por ano. A gente coleta 30 toneladas por mês. Então, assim, realmente um grão de areia. E
a gente quer crescer bastante. Apesar da gente ser pequeno, a gente tem conseguido dobrar de tamanho, né? Cada ano. Então, eu acho que a gente ainda tem espaço para dobrar ali algumas vezes até chegar num porte legal. Então, a nossa atuação hoje é bem regional, né? A gente quer ganhar capilaridade geográfica, a gente quer testar outros modelos de negócio, a gente quer, enfim, crescer. A gente está estudando bastante, aí a gente leva aí essa parceria com a MJV, esse apoio da MJV. Então, a gente vem tentando incluir inteligência artificial nos nossos processos. Então, como é que a gente consegue ter a IA para ajudar, né? Para ajudar, seja na logística reversa, seja ali no processamento, na separação, etc. E tem funcionado? A gente tem tido resultados animadores, tá? Eu confesso que a gente ainda não conseguiu implementar 100%. Ainda não é prático, exato. A gente tá numa fase ali de teste mesmo, de MVP, de saber se aquilo vai ser aplicável. Mas eu tenho gostado bastante do que eu tenho visto. Então, é importante é uma importante aliada, né? Para muitos processos importante, acho que fundamental. Porque inevitável também, inevitável. Né? Se você tem o seu concorrente fazendo e você não tá fazendo, você tá ficando para trás. Exatamente. Então, a gente precisa não só fazer, mas tentar sair na frente, né? Antes que outras também façam. Então, acho que é isso. Apesar de desafiador, a gente enxerga um futuro animador pela frente. Legal. Agora, por último, eu queria saber que mensagem que vocês deixam para quem está começando uma startup com foco em sustentabilidade. Qual é o desafio aí que vocês... Qual a dica que vocês deixam? Qual é a mensagem que vocês acham que é importante para quem está começando com foco nessa área que é tão importante e vital? Vou começar. Pode começar. Fala pra gente, Renato. Primeiro, pesquisar muito sobre aquela área. Conversar com pessoas, conversar com empresas, entender os gargalos. Depois começar a ver o que já está sendo feito, estudar a concorrência. Às vezes você não precisa criar a roda, às vezes só melhora o que já existe. Tá? De boa. Então, pensar sempre em como melhorar, como eu disse, não necessariamente o processo inteiro, mas uma parte do quebra-cabeça, né? Só o processo inteiro melhor. Conversar com muitas pessoas, cara. Sempre conversa. É assim que eu vou aprendendo todos os dias na minha vida. Todo dia aprendo um pouco, conversando com pessoas que têm mais experiência que eu. Óbvio, né? Aquelas palavrinhas de resiliência você tem que ter para empreender no Brasil de um modo geral, tá? Tem pessoas que não têm um perfil, e tudo bem, sabe? Tudo bem. Pessoas que na primeira dificuldade já desistem, assim. Desculpa, mas não vai ser empreendedor. Não vai conseguir, sabe? Você tem que tomar muita porrada e continuar de pé e entender como aquelas porradas podem te melhorar. Isso é fundamental. Porque, gente, é difícil, mas é possível. E uma coisa legal é nunca justamente pensar que é impossível. Fazer conexões com áreas totalmente diferentes. A conexão que a gente fez foi com resíduo e joalheria, que gente, assim, o que eu mais ouvi na minha vida é que eu era louco. Pegar resíduo químico, assim, sabe? Mas, algo impensável inicialmente. E assim, fazer conexões de duas áreas totalmente diferentes. Possível, foi lá e fez. Foi lá e fez. Boa. Sabe? Uma frase de coach áreas que totalmente diferentes, isso é um gatilho enorme para inovar. Com certeza. Cara, essa área não tem nada a ver com essa área. Cara, faz ter. Vai conversar, vai pesquisar, faz ter. Sabe? Não espera cair do céu, não. Faz o negócio, sabe? Então, esse é o conselho que eu dou. Legal. Inspirador. E você, Lucas? Conta pra gente aí. É um recado que eu acho que é válido de passar, é de não ter medo de errar, tá? E em qualquer aspecto, assim, ligado à parte de empreendedorismo, de testar ideias, etc. Você vai errar. Então, é bom saber que você vai errar pra, cara, você eliminar esse medo, né? Então, erra, mas erra pequeno e erra rápido, para você poder aprender rápido e poder consertar rápido, né? E eu acho que é assim, pelo menos a minha história como empreendedor, cara, imagino que é do Renato também, você vai errando e vai ajustando. Aprendendo, exato, justamente. Você não aprende com acerto.
Inovação Exato. não existe se você não considerar que você vai errar algumas vezes até Exato. chegar lá. E se você não começar, né? Exatamente. Pra você ter Inovação não ideia, existe se programa você de não começar. aceleração, que a gente já participou de vários. Se você entrar no programa e sair sem pivotar, ou seja, sair sem mudar teu modelo de negócio, Tem os alguma caras não coisa levam errada. fé, tem uma coisa errada. É uma coisa errada. Certíssimo. Você vai... Ninguém acerta de primeira, nem japonês, nem alemão acerta de primeira. Você constrói o avião com ele voando e é isso, sabe? Empreender, acho que é um pouco disso. Fazendo serviço de bordo. Exatamente, Ligando o piloto exatamente. automático, indo no banheiro. O que precisar ser feito. E esse daqui eu acho que é um ponto importante também. Quando você começa a empreender, normalmente você é uma empresa de uma pessoa só, né? Uhum. Às vezes você tem a sorte de ter um sócio, alguém para trocar. Depende do sócio. Sim, também. Pode não ser uma só. Mas eu acho que talvez essa seja uma outra dica. O empreendedorismo, ele é uma atividade extremamente solitária, né? Em termos gerais. E você ter pessoas com quem trocar, né? Eu acho que é muito importante. Então, estar presente em eventos que te contribuam com você de alguma forma, que você consiga fazer network, que você consiga aprender sempre. Estar em mesas onde você não vai ser, cara, a pessoa que tem mais conhecimento. Então, conseguir absorver tudo, né, de possível que você conseguir no início para o empreendedor é muito importante. Boa, Lucas. Vou complementar. O que o Lucas falou, muito cuidado. Foi ótimo, cara. Isso é bem importante. Muito cuidado com quem você vai fazer parceria, com quem você vai chamar para ser sócio, fazer sociedade. Porque se você acertar, show, é o melhor dos mundos. Mas se você errar, meu, se prepara que você vai ter dor de cabeça. Imagino. Sabe? E assim, quando a gente tá começando, a gente quer ver as coisas funcionando, rodando. A gente tem aquela ânsia normal. Eu sou assim até hoje, imagino quem tá começando. Ansiedade, né? Ansiedade. E é nessa que você pode trocar os pés pelas mãos. Então, assim, muito cuidado, sabe? Pensa, repensa, né? Repense. E se tiver que esperar mais um pouco, espere, sabe? Porque Às vezes é melhor dar 2 passos atrás pra dar um normalmente maior, né? é isso aí. Normalmente você tem que a dar ciência é uma virtude, né? 2, 3 passos. Eu sei que é difícil, gente, treinar, sabe? Como eu disse, até hoje eu sou ansioso, quero, sabe? Mas assim, já sou calejado. Então, assim, quando erra, dá problema. E sobre parcerias, eu acho que é inevitável a gente não mencionar... A gente precisa mencionar o parque, né? Sobre parcerias estratégicas, até para quem tá ouvindo a gente. Pessoas que estão começando suas startups, pessoas que já têm suas startups e querem crescer. Dani, fala um pouco pra gente do nosso papel, que aí eu me incluo também, né? Visto a camisa. Nosso papel fundamental nessa conexão estratégica, nessa parceria valiosa, confiável. Conta pra gente um pouquinho e obviamente, né, com foco em sustentabilidade. Eu ia, se você não fosse me fazer uma pergunta, eu ia falar assim, eu posso também dar claro, dicas óbvio, aqui, porque óbvio. Eu ia dar 2 dicas para você que está querendo empreender na sustentabilidade, né? Uma é olhar para a sociedade. A gente tem problemas de todos os lados. É só você olhar, você vai identificar. Quando você resolve problemas que são reais, problemas que estão próximos de você, é muito mais fácil de você conseguir ter sucesso. Porque você tem empatia, você conhece mais sobre aquilo, sabe? Você vai buscar mais informação, você vai querer... o brilho que a gente está vendo aqui nos olhos do Renato, que a gente vê nos olhos do Lucas falando sobre o empreendimento deles, é algo que eles enxergaram ali, sabe? Não fica tentando buscar algo mirabolante. Olha o seu entorno. Tem muitos problemas para serem resolvidos. E o bom do empreendedorismo, Dani, é que você pode errar várias e várias vezes, mas você só precisa acertar uma vez. Exatamente. Sim, gostei dessa, Lucas. Se você acertar uma vez, cara, exatamente. Já valeu a pena. Exatamente. Então, acho que a primeira dica que eu daria, né, seria essa. E a segunda dica é se cerque de ambientes de inovação. E aí, indo no sentido da sua pergunta, né, da sua... que você pediu para eu falar um pouquinho. Ambientes de inovação, eles têm uma capacidade de desenvolver empreendimento, seja ele no nível que ele esteja, inicial ou em nível de tração, principalmente dentro de parques tecnológicos. Busque esses ambientes. A gente está aqui para apoiar a gerar novas inovações. Então, é essencial para que, né, a gente tenha um salto
qualitativo no país, né, de autossuficiência, na geração de tecnologia, na geração de novas soluções para problemas da sociedade, que você esteja cercado de ambiente de inovação. E quando a gente está falando de ambiente de inovação, a gente está falando de academia, a gente está falando de outras empresas, a gente está falando programa de aceleração. Exatamente, de governo próximo, sabe? A gente está falando dessa Estamos falando de estudantes que estão dispostos a mergulhar nos desafios, a gente e encontrar soluções. Exatamente, a gente está falando de olhar para o futuro e de gerar inovação. A gente só consegue dar saltos qualitativos e quantitativos também se a gente olhar para a inovação. E a sustentabilidade, ela não pode estar dissociada disso. Então, como que a gente inova olhando para os nossos impactos. Legal. Perfeito, Concordo. Dani. Muito bom. Super pertinente. É isso aí. Participar de programas de aceleração, tá? É fundamental. Se aproximar, como a Dani disse, de centros de tecnologia. Fundamental. Legal. Fundamental. Um complementa o outro. Sim. Um precisa do outro. São facilitadores nesse processo, né? Porque Exatamente. é bem comum a gente ver são academias com soluções ali no papel nota 1000. Uhum. Mas, cara, se não tiver um empreendedor disposto a fazer aquilo virar realidade, não adianta nada. É um centro onde faz as E coisas se vice-versa. movimentarem, Às vezes né? o empreendedor está ali se matando, ele precisa da academia, ele precisa do centro de tecnologia para ajudar. E é onde tem um monte de mente pensando Sim. junto contigo. Pode Às ser vezes que... a coisa tá na tua cara ali, você precisa de uma pessoa que está do teu lado e fala, cara, olha isso aqui. Exatamente. Pode ser que em algum momento vocês se encontrassem, que a Circula e que a Repense se encontrassem, mas com certeza o parque teve um papel fundamental para que isso Total. acontecesse de uma forma mais Total. rápida Total. e agregadora mesmo, né, de crescimento certeza, sim. mútuo, assim, que eu acho Sim. que é um dos nossos principais objetivos. Não tenha dúvida. É isso, a gente está aqui para ajudar a gerar mais negócio. Gente, muito obrigada. A participação de vocês foi incrível, eu aprendi muita coisa com a história de vocês, com todo o nosso bate-papo. Foi incrível, eu queria agradecer o convite, A gente que vocês terem agradece. aceitado o convite, na Obrigada a verdade. você. A gente que agradece. E, Show de enfim, bola. vamos nos encontrar em outras oportunidades, em outras conversas, em outros contextos. Com certeza. Com certeza. A gente agradece tanto o convite quanto a parceria de sempre, né? Que a gente espera que Perdure. seja durante muito tempo ainda. Ah, com É isso. certeza será, né? Eu já dei spoiler aí de um projeto mais, né? Sim. Vem aí, Muito não perene. podemos dizer, divulgaremos em breve. Obrigado, gente. Obrigada, Obrigada. Show de gente. bola. Show, gente.